capítulo 8, versos de 1 a 4. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho ao povo. Até aqui. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse assunto. Então, esse assunto também vai nos preparar para a missão e também para a Santa Ceia. Essa é uma história conhecida. Talvez você já ouviu esse sermão sobre esse assunto várias vezes. E talvez você já pregou sobre esse assunto também várias vezes. E talvez você já estudou profundamente esse assunto. Mas eu quero dizer-lhes que a mensagem que nós vamos meditar agora vai ser algo totalmente novo para você. Porque a palavra de Deus se renova em nossa vida a cada manhã. Amém. E eu queria dizer para você que esse tema é um tema atual. Essa história do leproso é a história aqui de Ilhéus, é a história de Itabuna, é a história da Bahia, exatamente, é a história do Brasil, é a história do mundo. A história do leproso é como se ela tivesse sido escrita ontem. Você vai ver. Bem, a Bíblia diz que Jesus, descendo da montanha, uma grande multidão seguia Jesus. Por onde Jesus andava, uma multidão seguia Jesus. Jesus parecia que tinha mel, atraía as pessoas. Ele tinha mais do que mel. Ele realmente atraía as pessoas. Atraía as pessoas importantes para a sociedade e atraía as pessoas que não eram importantes para a sociedade. Jesus atraía a todos. E aqui, quando a Bíblia relata essa história, a Bíblia fala de um homem leproso e um homem que passou por uma experiência extremamente horrível. Vamos analisar um pouquinho a história do leproso e a história da lepra. Você sabe que nos tempos de Jesus, eles só conheciam um tipo de lepra, que era essa lepra contagiosa. Nos dias de hoje, nós sabemos que existem vários tipos de lepras. Que, inclusive o nome que a gente conhece hoje já não é tanto lepra, é hanseníase, exatamente, hanseníase. E hoje nós sabemos que existem vários tipos de hanseníase. E no Brasil a hanseníase tem cura, no mundo inteiro tem cura. Existe remédio, uma pessoa que tem lepra hoje ela pode tomar um remédio, fazer um tratamento e ficar totalmente curada. Mas nos dias de Jesus não tinha cura. E nos dias de Jesus, a lepra mais violenta era justamente a lepra contagiosa, era a que eles conheciam. E esse homem foi detectado, diagnosticado com a lepra. Então esse homem, a partir do momento que foi descoberta a sua lepra, ele deveria passar por um processo terrível. Um dos problemas que ele tinha que enfrentar era com a sua própria família. Depois que ele foi detectado com lepra, ele não poderia mais abraçar a família. Ele não podia mais abraçar a esposa nem os filhos. E ele tinha que sair de casa. Então, o problema da lepra não é só a lepra. É isso que a gente queria que vocês entendessem. O problema da lepra não era só a lepra. Era um problema familiar. Mexia com a família. E era também um problema matrimonial, porque mexia com o casamento. O leproso tinha que sair de casa e não podia se despedir da esposa. Porque naquele tempo, a lepra era transmitida até mesmo pelo hálito ou pelo toque. E existe hoje ainda em nossos dias a lepra contagiosa, que ela se transmite também pelo contato físico. A intimidade, o beijo, o abraço, o toque. Tem ainda hoje lepra contagiosa. Mas nos dias de Jesus isso era uma epidemia. Havia um problema sério naquele tempo. Então esse homem tinha que sair de casa.
Portanto, a lepra trazia junto com ela a separação do casal. Também trazia a separação da família. Consequentemente, a saudade, a tristeza e o vazio. Porque separar da família causa tudo isso. Mas o problema da vida do leproso não era só a família. Ele também não podia frequentar mais a igreja. Ele não podia frequentar mais o local de cultos. Então ele tinha que sair da igreja. As pessoas não podiam recebê-lo na igreja, para não contaminar as pessoas. Então veja, além de sair de casa, de perder a esposa e perder os filhos, ele também tinha que sair da igreja. E não podia mais frequentar a igreja. E não podia mais ter contato com os irmãos. E além desse problema na família e na igreja, ele também tinha que sair do emprego. Portanto, a lepra mexia até com a situação econômica da pessoa. Ela tinha problemas com a família, problemas na igreja e tinha problemas do desemprego. Ele tinha que sair do trabalho e não poderia mais ter contato com as pessoas. E se ele estivesse estudando, tinha que sair da escola também. E mais, ele tinha que sair da sociedade, sair do bairro, sair daquele bairro, sair da cidade. E esse leproso tinha que ir para o Vale dos Leprosos. Ele tinha que conviver com pessoas que tinham o mesmo problema que ele. Agora imagina você que a tortura do leproso não era uma tortura apenas física. O problema dele era um problema emocional, era também espiritual, era também familiar, era também psicológico, era um problema geral. Não que ele tivesse o problema em si, mas a lepra trazia esses problemas para a vida dele. Só que além desses problemas todos, tinha um que era pior. Esse que eu vou falar agora era o pior problema, além de todos esses que nós já mencionamos. Sabe qual era? É que as pessoas achavam e pensavam naquele tempo que a lepra era um castigo de Deus. Aqueles que já foram pentecostais aqui, ou quem sabe se tiver ainda algum aqui que é pentecostal, deixa eu dizer uma coisa para você. Entre os pentecostais e entre os evangélicos existe um chavão e existe uma frase que fala assim: cuidado, irmão, Deus vai pesar a mão sobre você. Já ouviram essa frase? Deus pesa a mão, hein? Cuidado, hein? Deus pesa a mão, hein? Esse Deus pesa a mão, sabe o que significa? Deus vai te dar uma praga. Deus vai te dar um problema na tua vida, para tu deixar de ser besta, mano. Aprontou tanto, aí Deus pesou a mão sobre você. Essa é a linguagem que se usa hoje no meio evangélico. E você sabia que nos dias de Jesus, essa frase não era usada, mas o espírito da frase existia, porque a lepra era considerada um castigo de Deus. A lepra era conhecida como o dedo de Deus, ou seja, Deus pesou a mão. Então o leproso, além de ter que separar da esposa, dos filhos, da família, além de sair do trabalho, da igreja, da escola, além de sair do bairro, da sociedade e da cidade, além de tudo isso, ele ainda tinha que conviver com esse pensamento de que ele estava leproso porque Deus havia castigado a ele. E se Deus havia castigado a ele, significava que ele tinha cometido algum pecado no passado, e esse pecado foi tão ofensivo a Deus, que Deus resolveu colocar uma praga nele, e a praga era a lepra. Então você imagina agora esse leproso, além de toda a tortura emocional, psicológica e tudo, ele ainda tinha esse conflito espiritual, porque ele tinha que pensar o seguinte: onde foi que eu errei? Qual foi o meu problema? Qual foi o meu pecado? O que eu fiz de errado? Por que Deus não gosta de mim? Por que Deus me castigou com a lepra? E você sabe que não eram só as pessoas daquele tempo que achavam, ou que acham, que Deus também castiga. Hoje também as pessoas pensam da mesma maneira. E eu ousaria dizer que aqui nesse lugar tem gente que também pensa igual ao leproso. E eu diria que a sociedade de hoje é uma sociedade que tem a visão do leproso e que tem a lepra do leproso. Por isso eu disse que o tema era atual. Observe. O leproso pensava assim, não só ele, a sociedade inteira pensava assim: bom, esse camarada está leproso porque é um baita de um pecador, ele cometeu um erro, ele foi rebelde, ele transgrediu a lei de Deus, e Deus então resolveu colocar a mão sobre ele e castigá-lo. Então o leproso pensava assim: bom, qual foi o pecado que eu cometi? Será que foi aquele dia que eu tomei um copo de cerveja lá escondido, ninguém viu que eu tomei uma cervejazinha? Acho que Deus está me castigando por causa daquela cerveja.
Não, acho que não foi a cerveja, acho que foi aquele dia que eu fumei um cigarro escondido, ninguém sabia, só Deus sabia, deve ser por isso que eu estou leproso. Não, foi aquele dia que eu olhei para a vizinha passando, eu dei uma olhada nela, cobicei, e Deus não gostou, me deu uma praga, me deu a lepra. Não, acho que não foi isso, não. Acho que foi aquele dízimo que eu não devolvi, eu fiquei devendo aquele dízimo e nunca mais devolvi, acho que Deus está me castigando por causa do dízimo. Não, também não foi não, acho que foi aquele sábado que eu transgredi. Acho que não foi o sábado também não. Eu acho que foi aquele dia que eu entrei na internet, num site pornográfico, e aí Deus não gostou, ficou muito bravo comigo e me deu a lepra. O leproso tinha que ficar agora pensando, o que foi que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado para Deus me dar essa maldita dessa lepra? Então era uma tortura espiritual e uma tortura psicológica. E eu disse que nós hoje fazemos muita coisa parecida. Quer ver uma coisa? Se você está bem, Deus é maravilhoso, né? Tá tudo bem em casa, você falou, Deus é lindo, é maravilhoso. Claro, você tem uma cama para dormir, tem comida para comer, tem uma família, tem um sofá, tem um carro, tem um emprego, está estudando. Deus é maravilhoso. Agora, quer ver o dia que tu perdeu o emprego, que a sua mulher te abandonar, ou o teu marido te abandonar, ou o dia que surgiu uma doença, um câncer, ou um outro problema de saúde, ou o dia que o seu filho ou a sua filha se rebelar contra você, contra a igreja, contra todo mundo, e o dia que você passar por uma crise, sabe o que as pessoas dizem? Na hora que a crise está braba, na vida dela, ela olha para cima e fala assim, Senhor, o que eu fiz? A gente pensa da mesma maneira. Você fala assim, vem cá, eu não sou da igreja, eu não sou fiel a esses princípios, por que Deus está deixando isso acontecer comigo? E algumas pessoas olham e dizem assim, Senhor, por favor, né? Nós pensamos como leproso. As pessoas da sociedade de hoje têm o pensamento do leproso. O pensamento é o seguinte, quem é fiel, é abençoado, é próspero. E quem não é, perde tudo. E aí você fica pensando assim, onde foi que eu errei? Não é assim? Você fala, onde foi que eu errei? Por que o meu filho é tão rebelde? Qual foi o meu erro? Onde foi que eu errei? Por que eu tenho esse tumor no meu corpo? Eu tenho esse problema no meu corpo? Ou eu tenho esse problema na minha família? Qual foi o meu erro? E a gente tenta buscar uma explicação. Por que nós estamos sofrendo? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu errei em quê? Qual foi o meu problema? Esse espírito, esse pensamento, esse sentimento, essa sensação era do leproso. E era também das pessoas do seu tempo. E nós também pensamos da mesma maneira. Às vezes a pessoa fala assim, bom, eu frequento a igreja, mas as pessoas não me deixam fazer nada, eu nem tenho cargo na igreja, por que o outro tem e eu não tenho? Ou seja, por que o outro é melhor do que eu? E a gente tem esses pensamentos estranhos. É incrível, mas isso é real. Acontece hoje. Essa situação do leproso, ela ainda continua por aí. E isso acontece na vida de todo ser humano. Quando o sapato aperta, meu amigo, quando a coisa complica, meu amigo, você, por mais crente que você seja, você pensa assim, Senhor, o que foi que eu fiz? E você vai tentar buscar no seu histórico uma razão que explique o que você está passando. E nem sempre você encontra a razão. O diabo coloca o problema, deixa você numa situação terrível e deixa você discutindo com Deus e ele fica dando risada da tua cara. O leproso tinha que conviver com todas essas situações. E aí, depois de tudo isso, o leproso tinha que andar na rua. Olha só, andar na rua, indo para o Vale dos Leprosos. Imagine você, por favor, atenção. O leproso vai andando, indo para o Vale dos Leprosos. E no meio do caminho ele tem que sair falando em voz alta. Ele tinha que proclamar o seu problema. Ele falava assim, pessoal, saiam da frente que eu sou leproso. Eu sou um pecador, eu cometi algum pecado que eu não sei qual é ainda, mas Deus me castigou e eu queria que vocês soubessem disso. Não se aproximem de mim, não toquem em mim, porque eu sou leproso e vocês poderão ser contaminados. Imagina a pessoa andando na rua e dizendo os seus pecados, seus problemas. Já imaginaram se você fosse sair daqui, andando pelas ruas de Ilhéus e falando em voz alta os seus pecados? Já imaginou você andando na rua e falando, saiam da frente, eu traí minha esposa? Saiam da frente, eu sou um mau caráter. Saiam da frente, eu sou adventista, mas essa noite eu traí a minha família. Saiam da frente porque eu uso maconha, eu bebo bebida alcoólica.
Saiam da frente, eu sou isso, eu sou aquilo. Já imaginaram se você tivesse que andar na rua contando os seus pecados? Seria uma tortura, seria um desespero, uma angústia, pois era assim com o leproso. O leproso tinha que andar na rua e falar: eu sou leproso, ok? Saiam da frente, eu não sou digno de nada, eu sou um miserável. E além do mais, Deus me castigou. Saiam da frente, para ninguém ficar perto dele, para não receber a contaminação. E ele foi andando. Agora eu queria que vocês entendessem, diante desse quadro todo, que o menor problema dele, sabe qual era? A lepra. O menor problema desse camarada era a lepra. E quer que eu diga uma coisa para você? O que você acha que é o seu problema, pode não ser. Às vezes, o menor problema que a pessoa tem é o câncer. O menor problema que a pessoa tem pode ser essa doença que você tem. Esse pode ser o menor, porque o problema maior está aqui. Está aqui. Ok? Quando o médico diz para você que você tem tal doença, dependendo da tua reação, o teu problema se multiplica por 50 ou por 100. O problema está aqui. A maneira como você vê Deus, a maneira como você vê a Bíblia. Quem é Deus para você? E dependendo da maneira como você vê Deus, é assim que você vai pregar sobre Deus. Por isso que na igreja você tem fanáticos e liberais. Você tem o ascendente e o dissidente. Porque depende da maneira como o camarada vê as coisas. E não é só na igreja, no islamismo também. Vocês estão acompanhando aí os negócios? Depende como a pessoa vê Deus. Se você vê um Deus que castiga, você também será tão terrível quanto ele. Quanto esse Deus que castiga, entre aspas. Estão entendendo? Então nós precisamos entender Deus. Quem é Deus? Por que as pessoas insistem em atribuir a Deus certos problemas que Deus nunca foi o causador deles? Essa é uma estratégia de Satanás. Satanás sempre quis atribuir a Deus os problemas. E ele sai e deixa que as pessoas pensem que Deus é o problema. Um dia desses, agora recentemente, eu recebi um recado da Xuxa. A Xuxa, essa apresentadora da Record. Eu tenho um grupo aqui, que eu dou estudo bíblico pelo WhatsApp, só de artistas. E um dia desses veio um recado dela. E o recado dela tinha duas coisas. Um detalhe do recado era o seguinte: ore pela minha mãe. A mãe dela está muito doente. A mãe da Xuxa pediu que nós orássemos. Então nós estamos orando pela mãe dela. E aí veio o segundo comentário: por que Deus deixou isso acontecer com a minha mãe? Está vendo? É o pensamento do leproso. Por que eu estou leproso? Fala aí por quê. Eu sou uma boa pessoa, ajudo os pobres, faço caridade, é ou não é? Ajudo as pessoas, por que eu estou passando por isso? É a visão do leproso. E esse leproso foi para o vale dos leprosos. Lembre-se que o menor problema do camarada era a lepra. Porque o maior problema dele estava na visão que a sociedade tinha sobre Deus e sobre ele. Se alguém viveu preconceito, foi o leproso. Se alguém foi rejeitado do ponto de vista humano, foi o leproso. Se alguém era, como se diz, abusado, e quando eu falo em abuso, vocês sabem que o abuso não é só a questão física, sexual. Tem o abuso psicológico, tem o abuso emocional. E se alguém foi abusado nesse sentido, foi o leproso. Invadiram a privacidade dele, ele perdeu tudo que ele tinha de mais importante. Ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu o emprego, ele perdeu a igreja, ele perdeu a sua fé naqueles princípios que ele sempre teve, ele perdeu a esperança, ele perdeu essa confiança nesse Deus maravilhoso, porque ensinaram para ele que a doença dele era um castigo de Deus. Então a vida para ele não tinha mais sentido. Sabe, só restava uma coisa para ele, sabe qual era? Suicídio. E eu pergunto, não é isso que muitas pessoas tentam todos os dias? O suicídio. Sabe por quê? Porque não vê saída. Então a pessoa diz, quer saber de uma coisa? Para mim a vida acabou. Viver ou morrer, tanto faz. E esse negócio está por aí, não é ou não é? Entre rico e pobre, todo canto. Tem gente tentando se matar todo dia.
É um vazio existencial, é uma crise miserável, é uma obra espiritual, é um negócio maligno. E garotas de 15, 16, 17, 18 anos, rapazes também, estão tentando quase todos os dias se matar. Eu estive recentemente numa cidade pequenininha de Minas Gerais, fazendo uma semana de evangelismo lá. E durante aquela semana, numa cidade pequenininha, bem pequena mesmo, tem só 25 mil habitantes a cidade, é bem pequenininha. E durante uma semana eu atendi 5 garotas, adolescentes. A garota que tinha menos idade tinha 15 anos e a mais velha tinha 17. Eu atendi 5 garotas nessa faixa etária. E as 5 que eu atendi tinham tentado suicídio recentemente. E todas elas tentaram suicídio cortando os pulsos. Esse negócio de cortar o pulso é um negócio que as pessoas acham que suicídio é cortando o pulso. E eu conversei com elas e perguntei, por que você queria se matar? Todas elas disseram 2 coisas. A primeira, a vida perdeu sentido para mim. Mas você tem 15 anos, minha filha. Sim, perdeu sentido para mim. Segunda resposta, a dor que eu sinto dentro do meu coração, eu nem consigo explicar. Eu sinto uma dor, é uma coisa tão abstrata que eu não consigo explicar, é uma coisa que está me deixando louca, diziam elas. Eu fiquei assustado, porque quando você fala de uma cidade grande, uma cidade maior, você pensa, bom, tem mais problemas. Mas era uma cidade pequenininha, onde, teoricamente, as pessoas vivem da lavoura, trabalham a terra, para ter uma saúde melhor, para estar num lugar mais tranquilo e ter paz. E, de repente, a situação está igualzinha a Salvador. Porque hoje o mundo hoje está aqui dentro. Não importa se a cidade tem 10 milhões de habitantes ou 2 mil habitantes. Os problemas são os mesmos. Bem, o leproso foi na sua caminhada rumo ao Vale dos Leprosos. Chegou lá, ficou esperando a morte. A vida não tem mais sentido. Vou esperar o quê? A morte. E tem gente que se entrega, né? Se entrega. Pastor, e você deve conhecer alguém assim, né? Se entregou, já não tem mais o que fazer. Espera a morte chegar. E a gente pode dar uma forcinha para a morte. Né? Vamos tomar um negocinho, é ou não é? Só esperar a morte chegar. Era a situação do leproso. Só que um dia aconteceu uma coisa que a gente chama de milagre. Milagre é aquilo que a gente não consegue explicar e que Deus faz e você não tem explicação. E Deus faz porque tem alguém orando pela pessoa. Amém. É por isso. E por mais que a situação do leproso envolvia todo esse contexto, com certeza a culpa não era da família dele. Com certeza a família orava por ele. E a igreja também. E sabe, um dia aconteceu um milagre. Esse leproso estava sentado, esperando a morte. E ele ficou sabendo, corria a notícia naquela região toda, e ele sabia sobre Jesus. Ele conhecia, ele ouviu falar de Jesus. E ele sabia que Jesus passaria perto do vale. Era o caminho que Jesus fazia, e que Jesus a qualquer momento passaria por ali. E ele pensou assim, se eu conseguir falar com Jesus, ele vai me curar, porque eu já ouvi falar de Jesus, e eu sei que ele pode me curar. Ele se animou, porque só de pensar em Jesus, a esperança brota. É ou não é? A esperança vem. Mas em seguida, o camarada desanimou outra vez. Sabe por quê? Porque ele pensou assim, mas Jesus não vai me curar. Porque a minha doença foi o pai dele que me colocou. Foi Deus que colocou. Então se o pai dele colocou, ele não pode tirar. Desanimava. Depois vinha outro ânimo e outro desânimo. O ânimo e o desânimo. Altos e baixos. Luz e trevas. Esperança e desespero. Sabe quem fala isso que eu estou falando aqui? Tudo isso que eu estou falando, sabe onde está escrito? A base é Mateus 8. Mas é irmão White que escreve isso. Se você pegar o livro O Desejado de Todas as Nações e ler o capítulo que fala sobre o leproso, você vai entender o porquê que eu estou falando assim aqui. É baseado nesse livro. Baseado na Bíblia e o comentário do livro. Agora veja uma coisa. Por que ele animava e desanimava? Porque ele pensava assim, o pai de Jesus me colocou a doença. Como é que o filho dele, o filho de Deus, vai me tirar? Então ele desanimava. Só que um dia, ele criou ânimo outra vez, e ele pensou assim, bom, perdido eu já estou. É ou não é? Perdido eu já estou. Leproso eu já estou.
Então eu vou a Jesus assim mesmo, se ele não me atender e se ele não me curar também, já é pior do que está, do que eu estou, não tem como ficar. Então ele aí criou coragem para ir. E Jesus vinha lá e ele viu que Jesus vinha com a multidão, como diz a Bíblia. Jesus desceu da montanha com a multidão, como diz o verso 1. E Jesus se aproximou do vale dos leprosos e esse leproso veio de lá para cá. E a irmã White diz que o caso dele era um caso terminal, que a lepra ele já estava próximo da morte. Vocês sabem que a lepra torna a pele ou o órgão insensível, a pessoa vai morrendo aos poucos, ok? Se a lepra atingir a mão pode cair, a pessoa não percebe que caiu, não sente dor, o lugar fica mórbido, fica morto. Se pegar na orelha, cai o dedo do pé, o dedo da mão, a pessoa vai morrendo pouco a pouco. É uma doença diabólica. Aliás, todas são diabólicas. E aí esse camarada, mesmo assim, já em fase terminal, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus vem com a multidão, ele chega perto de Jesus e acontece uma coisa impressionante. Ele se joga aos pés de Jesus. E quando ele se joga, ele fecha os olhos. Ele fecha os olhos, pensando: vão me apedrejar, vão me matar, porque eu sou leproso. Então ele se joga aos pés de Jesus e ele escuta o barulho dos pés, as pessoas correndo. E ele pensou assim: puxa vida, eles estão fugindo. Com os olhos fechados, com medo, né? Todo mundo fugindo. E aí ele pensa: será que Jesus também fugiu? E quando ele abre os olhos, as pessoas todas não estavam mais ali, elas fugiram. E sabe por que elas fugiram? Porque tinha medo de ser contaminados pela lepra. Aí fugiram. Só um não fugiu. Você e eu sabemos: Jesus não fugiu. Jesus estava ali. E era tudo que esse leproso sempre quis, era estar a sós com Jesus. Era ter uma audiência privada, particular com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã, para você, irmão, para você, evangelista, para você. A lepra é um problema para nós, mas não é para Jesus. Amém. O câncer é um problema para você, mas não é para Jesus. Amém. Os problemas que nós temos são problemas para nós, mas não para Jesus. Amém. Jesus é maior do que o seu e o meu problema. Quem crê, diga amém. Amém. Ele é maior, não é? Aquilo que é problema para você e para mim é só para nós, porque para Deus não é. Nem a morte, nada. Deus está acima de tudo isso. O leproso estava ali, ele e Jesus. As pessoas fugiram. Você sabe, tem momento na vida em que as pessoas fogem. As pessoas nos abandonam. Mas tem um que jamais vai te abandonar. Tem um que jamais vai abandonar você. E esse um é Jesus. Jesus conhece o seu coração. As pessoas só veem a sua aparência, tá certo? As pessoas só veem a roupa que você veste, o cabelo que você usa, o sapato que você tem, o carro que você tem, a casa que você mora, a posição social que você tem, os erros que você comete. Isso as pessoas veem. Mas Deus vê o que está por trás disso. Ele vê os motivos, as razões. Deus conhece você de um jeito que ninguém conhece. Por isso, se você estiver a sós com Jesus, esteja seguro que com lepra ou sem lepra, você está em Cristo Jesus e em Jesus você está salvo. Amém. O leproso se jogou, Jesus ficou ali, a multidão fugiu e agora veja o que aconteceu. Isso aqui para mim é tão extraordinário, que é o maior evangelismo que a gente poderia dizer. Quando o leproso abre os olhos e Jesus está ali, o leproso fala uma frase. E a frase dele é a seguinte: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Essa frase, vocês sabem, é muito poderosa. Porque essa frase tem uma dúvida e uma certeza. Qual é a dúvida? Se tu quiseres. Essa era a dúvida. Se tu quiseres. Qual era a certeza? Tu podes. E você sabia que a dúvida do leproso e a certeza dele é a mesma dúvida que nós temos, é a mesma certeza que nós temos? Por exemplo, alguém aqui duvida que Deus pode todas as coisas? Não, ninguém duvida. Nós sabemos que Deus pode tudo? Sim, sabemos. Deus pode todas as coisas. Quem crê, diga amém. Amém. Deus pode. O leproso também não tinha essa dúvida. Ele sabia, se tu quiseres, tu podes. Sim, Deus pode tudo. Deus pode tirar água da pedra, leite da rocha. Deus pode te dar um emprego amanhã. Deus pode converter teu marido, tua esposa. Deus pode, o que Ele quiser, Ele pode. Sim ou não? Ele pode. Então o leproso falou: eu sei que tu podes. Eu, Luiz, também sei que Deus pode. Vocês também sabem que Deus pode. A nossa dúvida não é sobre o poder de Deus. Sobre o poder de Deus ninguém de nós duvida. Mas a dúvida do leproso é a mesma sua. Qual era a dúvida dele? Se tu quiseres.
Ou seja, é da vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que esse é o plano de Deus? Já viram quando nós oramos por uma pessoa que está no hospital, ou por uma pessoa que está com um problema, a gente ora assim: Senhor, abençoe essa pessoa, coloca a tua mão sobre ela, e tal, você fala um monte de coisa bonita, depois você fala assim: mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, é da tua vontade? O Senhor quer? Ou o Senhor não quer? É a oração do leproso, meu filho. Você está orando igualzinho o leproso? O leproso disse: eu sei que o Senhor pode, a minha dúvida é: o Senhor quer? É da tua vontade? E a gente faz essa oração todo dia: Senhor, eu te peço isso, te agradeço por isso, por aquilo, e que seja feita a tua vontade. Ou seja, é da tua vontade ou não é da tua vontade? Vejam que nós somos leprosos também. Nós temos dúvidas, nós temos certezas. A nossa dúvida é: será que Deus pode? E a certeza é: será que Deus quer? Desculpe, será que Deus quer? E a certeza é: Deus pode. Sim, Deus pode. A questão não é se Deus pode ou se Deus não pode. A questão é: Deus quer fazer isso? Porque se Ele quiser, Ele pode. Amém. O leproso falou isso. Agora, sabe o que Jesus disse aí? Sabe o que Jesus fez? Eu quero. Não, vocês estão enganados. Volta para a Bíblia. Voltemos. Mateus 8. Veja o que Jesus fez no verso 3. No 3. Veja. E Jesus, estendendo a mão, fez o quê? Tocou-lhe. Jesus não falou nada antes disso. E aqui está uma lição, mas uma lição que faz a gente tremer por dentro, faz o coração bater mais forte. Jesus não falou assim: rapaz, é o seguinte, eu posso e eu quero e está resolvido. Ele poderia ter falado assim logo de cara. Ele falou, mas antes de falar isso, ele fez uma coisa. O que ele fez? Tocou. Tocou em quem? O leproso. Só que tem uma coisa aqui. Jesus tocou. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Jesus poderia curá-lo sem tocar? Sim. Poderia. E por que tocou? O amor. Demonstrar o amor. Jesus tocou porque ninguém queria tocar naquele rapaz. Ninguém queria tocar nele. Ele era imundo. Ele era leproso. Ele era alvo dos bullying, dos preconceitos. Ninguém tocava nele. Mas o mesmo Deus que usou as mãos para fazer o homem do barro, o mesmo Deus que tem o mundo em suas mãos, foi o Deus que antes de curar o leproso falou assim: vem cá, meu filho, chega mais perto. Não é? Vem cá. Jesus tocou, mas não pensa que Jesus tocou assim, ó. Não pensa que Jesus tocou assim, ó. Esse tocou aí em português é meio fraco o negócio. Não é tocou, tocar é assim, tocar. Sabe o que Jesus fez? Jesus abraçou aquele camarada. O abraço é mais que um toque, é algo afetivo, é uma demonstração de amor. Jesus abraçou o leproso. Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Abraçou o leproso. Quando Jesus abraça, sabe o que Jesus estava falando? Falando assim: eu amo você. Amém. Você é importante para mim. A sua lepra não é um castigo de Deus. Jesus abraçou o leproso. Só que tem uma coisa: antes de Jesus abraçar o leproso, aconteceu uma outra coisa. No verso 2. Antes de Jesus abraçar o leproso, aconteceu uma coisa. E se você descobrir isso aqui, isso arranca lágrimas do seu rosto. É isso aí. Ele adorou Jesus. Agora levanta a cabeça aqui, olha para mim aqui e me diga uma coisa. O leproso adorou Jesus depois de ser curado ou antes de ser curado? Não espere que os seus problemas sejam resolvidos para você adorar o Senhor. Não esperemos que os problemas sejam solucionados para você entregar sua vida para Deus. E o que eu estou falando para você é para você pregar lá fora depois. Amém. Esse é o sermão evangelístico. Não espere que os seus problemas sejam resolvidos para você tomar uma decisão. Não espere que os seus problemas sejam solucionados para você então ser um evangelista. O leproso podia falar assim: se o Senhor me curar, eu volto para a igreja. Se o Senhor me curar, eu vou te seguir. Se o Senhor me curar, eu viro evangelista. Se o Senhor me curar, vamos ver se o Senhor vai me curar primeiro. Não.
Ele diz no verso 2, ele foi e adorou Jesus. Meus amigos, Jesus é digno de adoração. Amém. Não importa a situação que você está, se você está mal, se você está bem, se sua família é linda, maravilhosa, se você tem uma família cheia de problemas, adore ao Senhor. Amém. Existe cura na adoração. Amém. Deus recebeu a adoração do leproso. E por mais leproso que você e eu sejamos, podemos adorá-lo. E devemos adorá-lo, devemos adorá-lo. O leproso adorou Jesus. Depois que adorou Jesus, ele falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Jesus não respondeu nem se podia, nem se queria, antes de fazer uma coisa. O que ele fez antes? Abraçou, tocou no leproso e falou assim: meu filho, eu quero. Eita, Jesus é muito bom, né? Eu fico pensando assim, Jesus é incrível, né? Um dia eu quero conversar muito com Jesus, assim, pessoalmente. Falar: Jesus, que coisa! Como é que o senhor abraçou o homem? Sim, abraçou. Abraçou e falou: eu quero. Jesus não falou assim: eu posso. Não falou: eu posso. Porque a dúvida do rapaz não era sobre o poder de Deus. A dúvida era: o senhor quer ou o senhor não quer? E Jesus disse assim: eu quero. Esse eu quero, rapaz, é tão tremendo esse negócio. Eu quero. Sim, Deus quer. Deus quer muita coisa para a nossa vida. Ele não só pode, como Ele quer. Ele quer usar você como instrumento. Amém. Mas Ele quer curar você nessa manhã. Amém. Ele quer salvar sua casa, sua família, seu casamento. Diga amém. Amém. Deus quer. Ele não só pode, Ele quer. Eu sei que Ele quer. Você sabe que Ele quer. Precisamos confiar nesse Deus que quer e que pode. Ele disse: eu quero. E depois que falou assim: eu quero, Jesus falou assim: diz o texto, eu quero, e disse: fica limpo. Quem é, rapaz, esse homem que fala para a lepra assim: sai da lepra dele, sai, fica limpo. E a lepra caiu fora. A Bíblia diz que o leproso ficou curado imediatamente. Jesus não chamou uma ambulância e falou assim: olha, vamos levar para Salvador, vamos primeiro começar um processo de tratamento, tal, entendeu? Aí depois de um mês você volta, dou analisada, fazemos mais algumas sessões, aí você toma esse remédio aqui por 3 meses, e no final do ano você volta, vamos ver como é que está, e talvez daqui uns 5 anos você esteja bem. Jesus não disse isso. Sabe qual é o nosso problema? A gente não crê em Deus como deveríamos crer. Nós somos débeis, nós somos leprosos. Por isso não acontecem coisas maiores em nossa vida. Porque nós somos tão fracos e tão leprosos. Jesus disse assim: eu quero. Primeiro Jesus aceitou a adoração dele, depois Jesus abraçou o homem, e depois Jesus curou o homem. Amém. Agora vem cá. Nunca julgue as pessoas. Se aparecer um leproso aqui para adorar Jesus, ele é bem-vindo. Mas não vai aparecer porque já está cheio aqui. São todos bem-vindos. Não pense que você é mais santo do que os outros, porque você não é. Não pense que só porque somos evangelistas somos melhores que os outros. Não, não somos. Depois que Jesus curou o leproso, eu queria que você entendesse aqui para encerrar. Você acha que Jesus curou ele de que maneira? Vamos lá. O livro Desejado de Todas as Nações diz que quando Jesus curou o leproso, a pele do leproso, a pele do corpo inteiro ficou limpa, renovada, lisinha, como a pele de um bebê. Jesus curou, mas curou, deu pele de bebê para ele. Que a pele de bebê é uma delícia, não é? Já cheirou a pele de bebê? É uma delícia. Jesus deu a esse homem pele nova, pele de um bebê, curou a lepra dele. Mas tem uma coisa que Jesus fez que você e eu às vezes esquecemos. Curar a lepra era a coisa mais fácil que tinha. Mas quando diz a Bíblia que Jesus disse: eu quero, fica limpo, esse fica limpo, senhores, era assim: volta para casa. Jesus restaurou o casamento dele. Amém. Restaurou os filhos e a família dele. Amém. Jesus o levou de volta para a igreja. Amém. Ele foi reintegrado à igreja.
Ele voltou para a sociedade, ele voltou para o trabalho, ele voltou a ter dignidade, ele voltou a andar com a cabeça erguida, ele voltou a ter um brilho nos olhos, ele voltou e voltou triunfalmente, dando a volta por cima. Amém. Jesus não curou só o corpo dele, Jesus curou a alma dele, curou a mente dele, curou as emoções dele, curou a depressão dele, curou o estresse dele. Jesus cura por completo. Fica limpo, disse Jesus, fica limpo. E ele ficou limpo na mesma hora. Amém. Ou seja, Jesus restaurou o homem por completo. Não foi só a lepra que ele curou. Ele curou o casamento, ele curou a família, ele curou tudo. Foi isso que ele fez. E é isso que ele vai fazer com você e comigo essa manhã. Já está fazendo. Não duvide, somente creia. Somente creia. Porque Deus pode fazer isso. E aí Jesus falou uma coisa para ele que só evangelista pode falar. Só evangelista pode falar. Quando Jesus terminou ali com ele, falou assim: agora vai e não conta nada para ninguém. Isso é uma baita de uma estratégia evangelística, não é? Sai agora, vai, olha, não para em lugar nenhum, ok? Não conta para ninguém. Jesus é extraordinário. Olha nós contando aqui, ó. Estamos contando ou não estamos contando? Estamos contando. E vamos continuar contando. Exatamente isso. Quantos aqui reconhecem que são leprosos? Eu vou levantar logo as duas. E quantos aqui querem adorar Jesus mesmo leproso? E quantos aqui mesmo leprosos querem participar do pão e do corpo e do sangue de Jesus? Não é que nós queremos, nós precisamos. Não tem saída, nós precisamos. E quantos creem que isso aqui vai tornar você limpo essa manhã? Então, em nome de Jesus, fica limpo. É isso que significa isso aqui que está aqui na mesa. É isso aqui. Eu quero convidar os pastores que estão organizando aqui. O pastor Noia também está coordenando aqui. Porque nesse momento, pastor,